Westworld, onde ninguém tem alma. O thriller futurístico marcou a estreia do romancista Michael Crichton, que viria a escrever dúzias de best-sellers, inclusive O Parque dos Dinossauros. Um dos avanços em efeitos especiais utilizados em Westworld, onde ninguém tem alma, para diferenciar os robôs dos humanos, foram as lentes de contato cinzas e espelhadas, uma criação única na época. Criados pela mente fértil e sinistra do diretor Tim Burton, os bosques assustadores de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tornaram-se a morada de um dos personagens não humanos mais incomuns já criados. Os 3 foram mortos em campo aberto. E as cabeças encontradas separadas dos corpos. As cabeças não foram encontradas separadas dos corpos. Elas não foram encontradas. E... passou! Ele não tinha rosto, mas Burton insistiu para que seu cavaleiro sem cabeça fosse capaz de representar. Para criar o cavaleiro que brandia a espada no filme, os produtores começaram experimentando formas de esconder a cabeça do ator dentro de seu traje. Mas Burton não ficou satisfeito com os testes. Seu viajante precisava ser anatomicamente preciso e totalmente convincente. Isso exigiria uma abordagem diferente, e para isso Burton procurou os magos dos efeitos visuais da ILM. Existem vários filmes do tipo A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, para os quais era possível colocar alguém com enchimentos nos ombros para dar a impressão de ser um cavaleiro sem cabeça. Mas isso não daria certo nesse filme, principalmente na nossa época, onde temos um público muito exigente. Porém, Burton não queria um personagem criado por computador. Ele queria um ator de verdade, cujo desempenho pudesse dirigir durante a filmagem. Mais para a direita! Nós lhe dissemos para filmar como se ele já estivesse sem cabeça e nos encarregaríamos de apagar a cabeça quando voltasse para cá. Aguardar e ação! Para conseguir isso, Burton teria de filmar o cavaleiro com uma cobertura azul sobre sua cabeça. Isso permitira que a equipe da ILM isolasse o crânio colorido e o retirasse do resto da cena. Ele continuava se movimentando normalmente, nas mesmas proporções, e então a gente pensa que aquele corpo está se movendo exatamente como um corpo normal, porém não tem cabeça. O cavaleiro não era o único a não ter cabeça no filme. É claro que não podemos ter uma história sobre um cavaleiro sem cabeça sem cortar algumas. O supervisor de efeitos em criaturas, Kevin Yeager, foi encarregado de criar as 20 cabeças humanas cortadas, vítimas da lâmina do cavaleiro. Se um ator fosse ter o seu personagem com a cabeça cortada, nós precisávamos criá-la com uma expressão de pavor ou de terror ou alguma coisa parecida. Pois quando cortássemos a cabeça falsa, ela apresentaria uma expressão de dor ou de susto ao ver o cavaleiro que a decapitava. Kevin fez as cabeças cortadas com silicone transparente, dando a elas uma aparência terrivelmente natural. Depois, ele e Burton trabalharam em conjunto para tornar cada uma das decapitações diferente e memorável. A decapitação preferida de Kevin foi a do personagem Richard Griffiths. O que é isso? É meu talismã, me protege do cavaleiro. Tim teve a ideia de fazer a cabeça ser cortada e depois girar 3 vezes. E nós acabamos criando um tronco de Richard Griffiths e colocamos uma furadeira elétrica na região do peito. Kevin e a ILM uniram seus esforços para criar uma sequência-chave na qual Lady Van Tassel, representada por Miranda Richardson, corta a cabeça de uma velha bruxa, também vivida por Richardson. Burton filmou cada um dos personagens separadamente e Kevin forneceu a cabeça decapitada. Então a ILM juntou os 3 elementos numa única imagem horrenda. Um dos melhores momentos das equipes de efeitos especiais em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça ocorre durante o angustiante final, quando o Cavaleiro Sem Cabeça recupera seu crânio desaparecido. A ILM fez seu rosto igual ao do soldado mercenário vivido por Christopher Walken. Ele queria que fosse absoluta e anatomicamente correta, que tivesse as veias e os músculos todos se erguendo do tronco e cobrindo o crânio. Esta cena dá ao público uma rápida visão de Walken, que apesar disso ficou contente em fazer o limitado papel. Não ter cabeça é vantajoso porque não precisa de maquiagem nem de decorar falas.
Ao apresentar na tela seu cavaleiro sedento de sangue, Tim Burton provou que mesmo um personagem não humano, sem cabeça, quando auxiliado pelos melhores artistas em efeitos especiais de Hollywood, pode mostrar um poderoso desempenho. Quando um filme requer algo do futuro, de outro planeta, ou das profundezas do inferno, os guardiões dos mais cobiçados segredos do cinema de Hollywood sempre são convocados a aparecer, dotando os mais singulares personagens de filmes com pele, ossos, coração e alma. Versão brasileira, Herbert Richards. Oportunidade para que o Baker reinventasse um de seus heróis de cinema favoritos. O filme Poderoso Joey original foi criado em 1949, utilizando fotografia com câmera estática, um processo trabalhoso no qual miniaturas são cuidadosamente colocadas e fotografadas quadro a quadro. E para criar as inovadoras ilusões estavam presentes os dois mitos dos efeitos visuais, Ray Harryhausen e Willis O'Brien. Poderoso Joey sempre foi um dos meus filmes favoritos e pensei que só o faria se pudesse fazer melhor. Oi, John. Sou o Tom. Como vai você? Dentro do traje, o rosto do ator John Alexander estava cercado por 47 servomotores separados que regulavam as expressões de Joey. Joe foi construído a partir da linguagem corporal dele, da minha e dos especialistas em bonecos. Nós passamos tanto tempo assistindo filmes sobre animais selvagens e escolhendo gorilas que tinham uma linguagem corporal que pudéssemos pensar em usar. Para dar a Alexander uma presença na tela maior do que a real, a equipe de efeitos especiais da DreamQuest Images utilizou um dos mais velhos truques de câmera de Hollywood, conhecido como perspectiva forçada. É quando se pega um objeto menor, nesse caso um ator com um traje, nós colocamos diante da câmera de tal forma que ele pareça ser maior. Ao colocarem Alexander numa plataforma erguida perto da câmera, eles criaram uma ilusão de tamanho convincente. Porém, como a técnica só funciona com uma câmera parada, seria necessária uma solução diferente para apresentar o poderoso Joey correndo livremente pela floresta. Primeiramente, a atriz Charlize Theron foi filmada no Havaí, correndo com uma figura de papelão em lugar de Joey. Depois, Alexander, em seu traje de gorila, foi fotografado num palco repleto de plantas miniatura. Isso fazia com que ele parecesse maior. O fundo azul foi então retirado nos computadores para criar uma integração perfeita entre as miniaturas e a ação ao vivo. As ilusões resultantes trazem vida e personalidade a um dos mais espetaculares protagonistas animais a aparecer nas telas. Eu queria que ele tivesse alma, que tivesse um coração de verdade. Eu acho que isso é transmitido e fico muito feliz. Que animal de verdade foi o único indicado para ganhar um Oscar? Bart, o urso, Lassie ou Rin Tin Tin? A resposta quando voltarmos. Bart, o urso, foi o único animal que já foi indicado para um Oscar. Em 1993, ele foi indicado na categoria de realizações especiais para o Oscar por sua atuação espetacular em The Bear, o urso. Isso, garoto bom! Ele não foi escolhido, mas ele não parece se importar com isso, desde que seu desempenho seja recompensado com ponche de frutas, feijão assado e abraços. Bart é um urso muito feliz. Quando seguimos os animais atores em Hollywood, é fácil sermos arrebatados. Para transformar Bill Paxton numa isca que é levada, Rick Baker criou uma perna gigantesca para o gorila de 4 metros de altura, poderoso Joey. Mas isso seria apenas o elemento precursor de algo ainda maior. Um robô de tamanho real que fazia com que os atores e a equipe parecessem anões.
possuíamos um elemento grandioso com a animatrônica de Rick Baker, porque tínhamos um Joe tamanho real que podíamos usar e com todas as expressões que ele é capaz de fazer, era como se estivesse contracenando com outro ator. Joey, salte. Apelidado de Big Joey pela equipe, o robô tamanho natural de Baker tinha 4,30 metros de altura e pesava mais de 2 toneladas. Ativado hidraulicamente, Big Joey combinava seu gigantesco tamanho com sutis expressões que ajudavam a construir o personagem Joey. Você quer brincar? Big Joey era ideal para filmagens abertas que demonstravam seu tamanho e em cenas que exigiam contato com os atores. Porém, o gigantesco robô ficava preso numa moldura que o impedia de andar. Então, um ator usando um traje representava a maior parte das ações de Joe, mas algumas delas eram impossíveis de serem feitas por um ser humano. Aquilo foi tão legal, poxa! Cenas assim foram criadas com uma terceira versão do personagem, que existia apenas nos computadores. Era preciso haver uma semelhança total com o gorila do traje, que era, digamos assim, o básico. Para criar a cópia exata, o modelo de Joey no computador foi construído a partir de imagens escaneadas da escultura de Rick Baker. O sistema de animação foi baseado no movimento de um ator no traje de gorila. A equipe de efeitos visuais da Industrial Light and Magic começou então a animar este modelo para uma das sequências mais desafiadoras do filme. Joey era perseguido por 4 veículos em alta velocidade por um terreno acidentado. E ficamos aterrorizados porque ele era absolutamente enorme no quadro e no final víamos sua boca do tamanho da tela e estávamos conscientes de que não conseguiríamos. Para igualar o Joey digital a cada irregularidade do terreno, os jipes e o terreno foram recriados no computador. Porém, a tarefa mais difícil é a de simular o balanço natural de milhões de mechas de pelo. Cada um desses elementos precisa ter a capacidade de se mover independentemente dos outros elementos. Nós tivemos que criar uma forma de tornar possível animar uma quantidade menor de pelos e então usar aquela animação e aplicá-la para todos os pelos. O problema foi solucionado animando o pelo em montes, aqui representados por uma única mecha. O resultado surpreendeu até mesmo os próprios criadores. Eu fiquei sentado com a boca aberta pensando, como pode não ser uma criatura de verdade? Utilizando métodos similares, a equipe de efeitos da DreamQuest Images colocou seu próprio Joey digital em cima de uma Mercedes, que foi entortada por um cabo de aço numa sala de espelhos num parque de diversões e pendurado numa roda gigante em chamas. Desde os filmes mais antigos até os últimos sucessos da atualidade, os astros animais sempre nos maravilharam com seu talento. E criaram momentos mágicos na grande tela. Construindo a partir do legado de animais protagonistas, os cineastas criam uma nova raça de animais atores. Criaturas artificiais que podem fazer o impossível e exibir um desempenho que sempre acerta o alvo, sem erro.